Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Semana passada eu falei que era uma das mensagens mais difíceis de ministrar, porque era uma mensagem que toca o coração e que mexe muito com a memória, com o passado. Mas nesta noite eu te confesso que esta é uma das palavras que eu mais gosto de ministrar. Uma palavra de vitória. Diga: hoje é a noite da minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Todos abriram no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1? Amém. Vamos usar a Bíblia no livro de Êxodo. Mantenha ela aberta. Êxodo 1. Ao final toda a igreja diga amém. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixai ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Amém? Podeis tomar assento, mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo. Nós vamos ler alguns outros versículos, mas este versículo, ele é a introdução e ele é a palavra-chave, aonde Deus se apresenta e ele libera uma ordem para que Moisés se apresentasse a Faraó e dissesse que era para deixar o povo de Deus ir, ser liberto da escravidão, do cativeiro, para celebrar uma festa a Deus. E todos nós, acredito eu que você deve estar buscando em uma área da sua vida a libertação, buscando cura, buscando algo especial, seja na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, seja para o seu futuro, seja para a sua família. Você está buscando algo de Deus em uma área, ser liberto e ser curado para a honra e glória do Senhor. E este foi o mandamento. Nós sabemos que para toda promessa existe um mandamento. E o mandamento era que Moisés obedecesse e ele se apresentasse a Faraó e entregasse uma palavra. Diga: antes da promessa, antes da bênção, há um mandamento. E você tem que entender isso. Toda vez que na Bíblia fala de uma bênção, de uma promessa, antes ou depois, Deus declara e deixa bem claro qual é a ordem. Quando Deus chama Abrão e lhe dá 7 promessas, que lhe daria um filho, que faria o seu nome grande e famoso, que iria abençoá-lo e tudo mais, antes Deus dá 3 requisitos, 3 ordens. Saia da casa do seu pai, saia do meio da sua parentela, saia dessa terra. Por isso, quando Deus te dá uma promessa, Deus fala que quer te abençoar, você deve estar mais atento ao antes e ao depois. Aquilo que Deus está pedindo, aquilo que nós devemos fazer. Enquanto Abrão não cumpre estes 3 princípios, as bênçãos de Deus não chegam até ele. E aqui neste caso a mesma coisa. Moisés e o povo queria ser liberto, sair do cativeiro, da escravidão e ter uma vida abençoada. Mas antes disso era necessário, diga, obedecer. O amor de Deus é incondicional. Da mesma forma que Deus me ama, Ele te ama. E da mesma forma que Deus ama nós, Ele ama o pecador que está lá fora. Diga, o amor de Deus é incondicional. Significa que não tem preço. Não há algo que você possa fazer para receber o amor de Deus. Deus me ama, Deus te ama e Deus ama o pecador e ponto. Nada é necessário fazer para ter o amor de Deus. Agora, para receber as bênçãos, é necessário cumprir os mandamentos. Amém? Vamos ler o versículo
um pouco mais para frente, neste mesmo capítulo 5, vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Ao final de cada versículo, toda a igreja diga amém. Portanto, deu ordem em Faraó naquele mesmo dia aos exaltores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não tornarei a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si. Amém? A igreja de Cristo está aqui? Então, Moisés obedeceu. Ele vai diante de Faraó e ele libera a palavra de Deus. Diga, Moisés obedeceu. Agora diga, Faraó não obedeceu. E Faraó não obedeceu e ainda traz um castigo, um peso maior, um jugo sobre o povo, dizendo: olha, não será mais como hoje, porque até hoje nós demos palha para vocês fazerem os tijolos, mas a partir de hoje não será como hoje e não será como ontem. A partir de hoje, vocês, além de fazerem os tijolos, vocês vão ter que buscar palha para fazer os tijolos. E colocou supervisores para forçar o povo a trabalhar mais. E forçava com palavras de ordem, e forçavam com um chicote. E o povo, a partir daquele momento, recebeu um jugo maior, um peso maior, um castigo maior, e além de fazer os tijolos, eles tinham que buscar palha e fazer a mesma quantidade, mais tijolos do que faziam antes. Diga, muitas vezes, quando obedecemos a Deus, aparentemente, ou apenas no início, as coisas pioram. Por quê? Diga, porque o diabo fica furioso. Deus quer te abençoar, e para abençoar é necessário obediência. Mas o diabo fica furioso, e ele coloca um peso maior, um jugo maior. Ele vem com peso, ele vem com palavras ofensivas, ele vem com violência. Para que você não se mantenha firme na presença de Deus. Moisés obedece, libera a palavra. Faraó não obedece e coloca um jugo, um peso maior sobre o povo. Vão trabalhar mais. Porque a ideia do inimigo é que se você trabalhar, você não vai ter tempo para as festas de Deus. Se você trabalhar muito, você vai chegar cansado em casa. Quantos vieram direto do trabalho? Se você trabalhar muito, e o inimigo colocar muito trabalho e mais carga sobre você, você não vai ter condições de vir à casa de Deus celebrar uma festa a Deus. Então o inimigo, ele coloca como estratégia trabalho, mais trabalho, hora extra, vai trabalhar de segunda a segunda, 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, não tem folga, não tem descanso, não tem férias, porque se você estiver cansado, você não tem condições de adorar a Deus. E nós temos que ter sabedoria. O trabalho é uma bênção. É do nosso trabalho que recebemos o fruto, que recebemos a bênção. Mas nós temos que entender que há o tempo do trabalho para trabalharmos e o tempo do descanso. Há o tempo em que devemos buscar o pão e há o tempo em que devemos buscar o pão espiritual. Então tem que haver um equilíbrio, porque o inimigo vai querer fazer com que você trabalhe de sol a sol e não tenha tempo para as coisas de Deus. E você não tendo tempo para as coisas de Deus, você não obedece a Deus e você não recebe as bênçãos. Por isso, diga, Moisés obedeceu, mas Faraó não obedeceu. Nós estamos trazendo um paralelo. Deus querendo te abençoar e você obedecendo, mas o inimigo vindo com fúria para que você não receba a bênção de Deus e seja castigado com isso. Mas logo na frente desses textos, Deus fala para Moisés o que está acontecendo. Pode ser que isso esteja acontecendo com você. Pode ser que Deus te dê uma palavra, Deus te dê uma promessa e declarou, se você fizer isso, você vai receber isso. Se você fizer isso,
eu te abençoarei. Se você fizer isso, as minhas bênçãos te alcançarão. Pode ser que você está aqui hoje, nesta noite, por causa de uma palavra, por causa de uma instrução, de uma ordem de Deus, de um mandamento, mas as coisas começam a piorar. Você se sente cansado, você se sente oprimido, as coisas estão piorando, parece que há um peso maior, parece que há um jugo grande sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas o Senhor explica para Moisés, e nós temos que entender, e Deus explica para ele, Deus está nos explicando nessa noite dizendo: Moisés, sou eu que estou endurecendo o coração de Faraó. Diga, é Deus. Diga, Deus está no controle. Deus é Deus, e Deus está no controle. Deus é o teu Pai, e Ele quer te abençoar. E o inimigo, Satanás é o seu inimigo, e ele não quer que você seja abençoado. Mas Deus deixa bem claro, eu estou endurecendo o coração de Faraó. Sabe por quê? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Por que Deus está endurecendo o coração de Faraó? Deus endurece o coração de Faraó para que o povo não seja liberto. Parece até algo estranho, mas se Deus quer libertar o seu povo, por que Deus endurece o coração de Faraó para não libertar o seu povo? Diga, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. A festa era para Deus, sair do Egito e fazer uma grande festa para Deus. Agora muitas pessoas querem as coisas rápidas, e quando as coisas acontecem rápido, ela diz: não foi Deus não, fui eu. Não foi Deus não, fui eu, foi a minha força, foi a minha sabedoria, foi por causa de mim, não foi Deus não. Tem pessoas que vêm: pastor, ora por uma porta de emprego. Fala assim: olha, essa semana mesmo você vai começar a trabalhar. Aquela pessoa sai daqui, na mesma semana começa a trabalhar. Mas na semana seguinte ela não vem agradecer a Deus. Porque para ela não foi Deus, não foi uma palavra profética. Para ela foi sorte, para ela foi a força do braço dela. Deus está querendo deixar bem claro para nós que Deus tem uma bênção. E que Deus está endurecendo o coração do inimigo. Para que você entenda que não é na sua força, na força do seu braço. Mas é Deus que vai te libertar, é Deus que vai te abençoar, para que a gente possa celebrar uma festa a Deus. Deus explica para ele. Deus fala para ele: não. Deus anima Moisés. E o propósito é que você se anime aqui. Não. Você tem que entender que realmente Deus falou. Deus liberou uma promessa para a sua vida e para a sua casa. Foi Deus que falou. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te instruiu. Foi Deus que te mandou. Mas você tentou e não conseguiu. E você está desanimado. Você está triste porque as coisas não estão dando certas. Porque Deus falou que ia libertar, mas eu ainda estou cativo. Deus falou que ia fazer, que ia me dar, mas ainda não fez e não me deu. E Deus está te animando e deixando bem claro: fui eu que endureceu o coração de Faraó. Sou eu que estou no controle e ainda não te abençoei, não permiti que a bênção chegasse, para que você entendesse que é na minha força, na força do meu braço, e não na força do teu braço. Diga: toda a honra e toda a glória a Deus. E Deus anima Moisés. E a partir daí, Deus não anima mais. Tem pessoas que toda semana querem ser animadas. Filhinho, Deus te ama. Filhinho, continua. Filhinho, não para. Filhinho, persevera. Deus te ama. Deus vai te abençoar. Todas as coisas cooperam. Não, Deus vai te animar uma vez só. Deus animou Moisés uma vez só. Deus chamou Moisés. Deu uma ordem a Moisés. Moisés obedece. As coisas não acontecem. Ele fica triste, desanimado. Deus explica para ele: Moisés, as coisas não aconteceram por causa disso, disso e disso. Mas eu sou contigo. E não é na sua força, mas é na força do meu braço que o povo vai ser liberto. E Deus anima ele. E depois nunca mais Moisés ficou desanimado.
Não podemos ficar uma semana bem e uma semana mal. Uma semana animado e uma semana desanimado. Uma semana feliz e uma semana triste. Nós temos que sermos firmes, fortes e perseverarmos. Você já sabe, Deus te chamou. Deus te deu promessas. As coisas não deram certo. Deus marcou esta noite para te animar e dizer: eu te chamei. Eu vou te abençoar. Mas não é do seu jeito. Não é do jeito que você quer. Não é porque você é bonito, ou porque você é forte, ou porque você estuda. Mas é porque eu sou Deus. O Deus eu sou. Vai ser na minha força. No meu braço. Porque no meu braço eu vou destruir o Egito e todo o seu exército. Não é na sua força. É no braço do Senhor. E Moisés entende que realmente Deus o chamou, que Deus lhe fez promessas, e que Deus estava sobre todas as coisas e que está no controle. E que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, para deixar bem claro para ele e para todo o povo, que não era Moisés, e que não era sorte, e que não era a bondade de Moisés, e nem a bondade de Faraó, que eles seriam libertos, mas seria pelo braço forte do Senhor. Diga: toda a minha casa vai saber que é um milagre de Deus. Você está animado? Quantos estão animados? Você pode aplaudir ao Senhor, você que está animado? O Senhor te fortalece. A alegria do Senhor te fortalece. Quando você adora o Senhor, a alegria do Senhor te fortalece. Abra agora em Êxodo capítulo 6, versículo 12. Moisés entendeu que vai ser uma luta, uma guerra longa, e que ele deve se manter forte e perseverar para alcançar a bênção de Deus. Em Êxodo 6, versículo 12, ao final toda a igreja diga amém. Moisés, porém, falou perante o Senhor dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Amém? Abra agora no capítulo 8, versículo 28. Novamente, neste versículo, no capítulo 6, versículo 12, Moisés se justifica, dizendo que o povo não vai crer nele porque ele não sabe falar. Você sabendo falar ou não falar, Deus vai te usar. Êxodo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifique ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Nós temos que entender que quando Deus te chama e há uma promessa, o inimigo fica furioso e coloca um peso maior sobre a sua vida. Mas o Senhor se apresenta de novo, Ele te anima e declara que vai ser pela força do braço dele. Você pode estar pensando: mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer, mas eu não sei aquilo. Mas o Senhor vai usar a sua boca para falar. Quando vemos esse texto, novamente Moisés se apresenta a Faraó e começa uma guerra espiritual. Diga: uma guerra espiritual. Você tem que entender que para toda vitória, para toda conquista, é necessário uma guerra. Se você quer uma bênção, uma vitória, uma conquista, uma grande libertação da sua vida e da sua casa, você tem que entrar em guerra. É todo dia. É todo dia. Se levantar, orar e interceder. E aqui Moisés se apresenta a Faraó, e Faraó fala: o que vocês querem mesmo? É irem para o deserto para adorar ao Senhor? E o inimigo começa a negociar com você. Diga: o inimigo quer negociar. Sabe por quê? Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque ele sabe que ele vai perder. Quando eu vou perder, eu começo a negociar. Para que eu não perca tudo. Mas o Senhor vai te dar uma vitória completa. Diga: uma vitória completa. Pode demorar, pode ser cansativo, pode ser longo.
mas o Senhor vai te dar uma vitória completa. Não negocie com o inimigo. O inimigo diz para Moisés: vamos fazer o seguinte, você não precisa ir tão longe. Não precisa ir tão longe. Fique aqui perto. Vá até o começo do deserto, não vá até longe. E adore também e peça a oração por mim. Quando começa uma guerra espiritual, por uma grande libertação, uma grande conquista, o inimigo vai querer negociar, e a primeira coisa que ele vai querer é que você não fique longe dele, que você não fique longe do pecado. Ele vai querer que você fique como todo mundo fica, um pé na igreja e um pé no mundo. Não vai longe não. Olha, uma vez por mês na igreja tá bom. Ou toda semana? 2 vezes na semana? Não precisa. Não precisa ir tão longe, não precisa ser tão profundo, não precisa ser um crente de verdade, não precisa orar e buscar ao Senhor, não vá tão longe. Diga ao inimigo: não quer que eu vá longe. Agora, se você quer conquistar, você precisa ir longe. Você precisa estar longe do inimigo e longe do pecado. Não aceite viver uma vida mentirosa, um pé na igreja e um pé no mundo. Uma hora está com o pé no mundo, com o pé na igreja. Fique longe do inimigo. Longe. Uma hora você adora a Deus, outra hora você adora a Faraó, a Satanás. Uma hora você confia em Deus e outra hora você confia no Deus Mamon, no dinheiro. Eu vou fazer aquilo que o meu dinheiro pode comprar. Eu vou fazer aquilo que o meu dinheiro pode fazer. E você não confia em Deus. Ou você confia no dinheiro, ou você confia em Deus. Eu não tenho dinheiro, mas os meus filhos farão as melhores faculdades. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou morar nas melhores casas. Eu vou ter um carro. Eu vou me vestir bem. Eu vou dar o melhor para minha casa e para os meus filhos. Diga, não é o dinheiro. Não é o mamon. Diga, mamon não é o meu Deus. Diga, eu confio no Senhor. E Ele tudo fará. Então o diabo quer negociar com você. Ele não quer que você vá longe. Ele não quer que você se aprofunde. Ele não quer que você saia do lado dele e debaixo da influência dele. Ele não quer que você deixe o mundo e o pecado. Mas diga, eu não vou negociar. Diga, eu vou muito longe. Eu vou conquistar muitas coisas. Diga, eu não vou ficar do lado de Satanás, debaixo da sua influência, debaixo dos seus chicotes, debaixo das suas maldições. Eu vou muito longe, eu vou conquistar muitas coisas, eu vou entrar em territórios que nunca entrei antes. É com você que Deus está falando? Vamos abrir agora em Êxodo 10, versículo 8 e 9. Êxodo, capítulo 10, versículo 8 e 9. E se a igreja de Cristo ainda está aqui, ao final do versículo, diga amém bem alto. Em concordância com a palavra, dizendo, amém, eu creio, eu confio, esta palavra é para mim. Então, Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés disse, havendo de ir conosco, havendo de ir com nós, meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havendo de ir, porque festa do Senhor temos. O diabo, quando ele vê que você está se distanciando, que você não aceita ficar do lado dele, debaixo da influência dele, com um pé no mundo e um pé na igreja, na presença de Deus, ele te chama de novo. Passado algumas semanas, alguns meses, ele vê que você está virando crente de verdade, que você não está brincando de frequentar a casa do Pai, de adorar a Deus, e ele te chama, ele se apresenta de novo e ele diz, o que é mesmo que você quer? Quem é que vai com você mesmo? E Moisés deixa bem claro, todos vão comigo. Diga todos. E tudo. Diga todos. E tudo sairá comigo do cativeiro.
Diga, eu não vou negociar. O diabo quer negociar. O diabo quer negociar com você. Não tem negócio. Não deixe o seu filho para trás. Não deixe a sua filha na mão de Satanás. Não deixe os seus bens. Não deixe nada na mão de Satanás. Não tem negócio com o diabo. Sabe, uma coisa que eu aprendi nesses poucos anos de ministério, que negociar com o diabo é que nem negociar com o terrorista. Quando você começa a negociar com um terrorista, quando as autoridades começam a negociar com os terroristas, eu sei que no final todos vão morrer. Por isso os países e as maiores potências do mundo não negociam com terroristas. Nós queremos isso, nós não vamos te dar. Nós vamos matar, nós vamos derrubar. É uma guerra, mas você não vai pegar nada. Nós não vamos te dar nada. Quantos já viram muitos filmes de Hollywood com terroristas? Nos filmes isso relata. Não há negócio com terrorista. Porque o papel do terrorista é matar o máximo de pessoas possível. E o papel das autoridades é que o menos possível, menos pessoas sejam prejudicadas, saiam feridas ou mortas. Essa deve ser a sua mentalidade. Você tem que saber, o inimigo é um terrorista. E ele quer destruir todos da sua casa. Mas você tem que ter uma mentalidade de líder, de governo. Com os terroristas e com o Satanás, não tem negócio. Ele não vai levar os meus filhos, ele não vai levar os meus pais, ele não vai levar a minha casa, ele não vai levar o meu carro, ele não vai levar o meu emprego. Diga tudo e todos. Nós vemos hoje muitas pessoas que estão negociando com o diabo e estão perdendo. Elas aceitam e elas caminham no deserto, em direção à terra prometida, mas deixam os filhos para trás. Não, pastor, é que ele não quer vir na igreja. Tem muitas pessoas que o inimigo começa a entrar para roubar, matar e destruir, e entra uma crise, e o diabo leva o carro. Não, pastor, tem mais Deus para dar do que o diabo para roubar. E a gente vai vivendo uma mentira. A gente vai vivendo uma religiosidade. Não tem negócio com o diabo. Não aceite que os seus filhos fiquem no mundo, fiquem perdidos. Não aceite que a crise leve os seus bens. Abra em Êxodo 10, vamos ler o versículo 24, 25 e 26. Diga para a pessoa que está do seu lado, não negocie. Diga para ela, não deixe ninguém, não deixe nada para trás. Ah, é criança ainda, pastor. Mas eu tenho visto crianças de 8 anos, eu tenho visto crianças muito menores, de bem menos idade, se perdendo. Tenho visto crianças de 9, 10 anos, perdendo a sua virgindade. Eu tenho visto crianças de 12, 13 anos, grávidas, sem pai, abandonadas, perdidas. Não ouça a voz do inimigo. Não deixe os seus filhos para trás. Não. Se o seu filho não consegue ficar 1 hora dentro da igreja, algo está errado. Se o seu filho não consegue ficar 1 hora dentro da igreja, algo muito errado está acontecendo com você. Porque você está negociando com o diabo. Você está falando, não tem problema não. Eu vou rapidinho lá na igreja e já volto. Fica jogando videogame aí, filho. Fica assistindo a novela aí, filho. Não deixe os seus filhos debaixo do jugo de Satanás. É 1 hora, é só 1 hora e você vai comigo. Não deixe as crianças, não deixe os menores, não deixe as crianças largadas e jogadas.
chegou a hora dos pais assumirem a responsabilidade dos seus filhos. A Bíblia deixa bem claro, ensina a criança no caminho do bem, e quando ela for de idade, ela não vai se esquecer da palavra, ela não vai se desviar do bom caminho. Sabe por que a maioria dos nossos filhos estão fora da igreja hoje? Sabe por que a maioria dos nossos filhos estão perdidos, estão envolvidos com prostituição, com drogas? Porque não foram ensinados quando eram crianças. Porque os pais negociaram com o diabo e deixaram seus filhos na mão de Satanás. E os filhos não foram ensinados, os filhos não foram corrigidos, os filhos não foram levados à casa de Deus. Não sabem o caminho certo, não sabem o caminho correto. Não deixe os seus filhos na mão de Satanás. Êxodo 10, versículo 24, ao final todos digam amém. Então, Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. Diga, nenhuma unha ficará. Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos como havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Aqui deixa bem claro, o Faraó diz: olha, somente que fique vossas ovelhas e vossas vacas. Diga a prosperidade. O diabo, ele até aceita que você leve os seus filhos, que você leve toda a sua família. Mas ele está querendo negociar para que as vacas e o gado você deixe, você não leve. O diabo até aceita os crentes na igreja. O diabo até aceita até a tua família toda convertida na igreja. Mas o diabo não quer você próspero. O diabo não quer soltar o gado, que representa o trabalho próspero, que representa a prosperidade. E tem muito crente, tem muitas igrejas hoje que dizem: não, prosperidade é pecado. Eu sou contra a teoria da prosperidade, mas eu sou a favor da bênção de Deus, que prospera e não acrescenta dores. Você, que é um pai e uma mãe, e nós temos um coração ruim, queremos o melhor para o nosso filho, imagine Deus, o que Ele não quer nos dar. Mas muitas pessoas falam: não, tendo de comer tá bom, tendo de vestir tá bom. Este não é o pensamento do nosso Deus, este não é o pensamento do nosso Deus Pai. O nosso Pai quer nos dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor quer que você tenha vestes boas, as melhores vestes, que você tenha sapato novo, que você tenha uma boa casa, um bom carro, que você tenha dinheiro para comprar as melhores coisas. Diga, é o amor ao dinheiro que é a raiz da maldição, de todas as maldições. Mas a Bíblia diz que o dinheiro traz muitos amigos. Sabe por que você está sozinho? Porque não tem dinheiro. Porque todo mundo quer ser amigo de quem é próspero e de quem é rico. Mas o inimigo diz, ele quer negociar com você. Não, aceita essa vida pobrezinha, aceita essa vida miserável, aceita a pobreza, aceita a miséria. Aceita isso. Mas este não é o pensamento do Pai. O pensamento do Pai é uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera. Diga, eu não vou abrir mão da prosperidade. Somente fica as vossas ovelhas e as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Aqui ele está negociando, já que você não quer abrir mão dos seus filhos, faz o seguinte, então leva os seus filhos para a igreja, leva os seus filhos para a presença de Deus, mas eu não quero que você seja próspero. A obra de Deus é feita com dinheiro.
Quanto você acha que custou para erguer um prédio desse? Para comprar as cadeiras? Quanto você acha que custa para fazer o material evangelístico que nós fazemos? Mais de 55 mil CDs que nós já distribuímos. Quase 20 mil livros e DVDs distribuídos. Por quê? Porque o nosso apóstolo, ele não abre mão das ovelhas e das vacas, da prosperidade. Não abra mão da prosperidade na sua casa. Versículo 25, Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios. Diga ao inimigo, vai ter que devolver. Diga, Deus vai me restituir. Tudo aquilo que o inimigo roubou, ele vai ter que me devolver. Por isso que Moisés deixa bem claro. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. No versículo 26, ele deixa bem claro que nenhuma unha ficará. Nós temos que ter consciência que nenhuma unha, hoje eu acho que a melhor expressão é, nem o lixo eu vou deixar para o diabo. Diga, nem o lixo eu vou deixar para o diabo. Mas por quê, pastor? Porque hoje o lixo é o tesouro. Tem muitas pessoas que prosperaram e enriqueceram com reciclagem. Está acontecendo um projeto com a pastora Carla e o obreiro Neilson de reciclagem. Nós não podemos deixar nenhuma unha, nem o lixo nós vamos deixar para Satanás. Porque até o lixo nós vamos reciclar e vamos fazer dinheiro para que as crianças sejam abençoadas e recebam material evangelístico e tenham um dia de festa. Diga, nem o lixo eu vou deixar para Satanás. Então separe o seu lixo para a reciclagem. Amém? Quantos estão separando? Amém. Êxodo 11, versículo 1. Abra no capítulo 11, versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixarei ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, diga totalmente, vos deixar ir totalmente, diga vos deixar ir totalmente, a toda pressa, diga a toda pressa, vos lançará daqui. Deus dá uma ordem para Moisés e dá uma instrução e revela: vai haver ainda uma praga. Mas se prepare para sair com todos e com tudo do Egito. E Deus dá uma outra ordem: às pressas. Domingo nós falamos ainda do fim do mundo. E falamos de Ló. E o quanto eles tardavam para sair de Sodoma e Gomorra. Tem muitas pessoas e muitas famílias que Deus está salvando, que Deus está libertando. Mas esse domingo eu não vou ainda não. Domingo que vem eu começo a ir. São pessoas que Deus falou. Deus se apresentou, se manifestou. Deus deu sinais. Deus tem abençoado. Mas ele fala, não. Ele recebe uma ordem. Chega! Acabou, sai do pecado, sai do mundo, sai dessa situação, deixe a prostituição, deixe as drogas. Não, só mais uma, pastor. Sabe quando você vai pegar uma pessoa para internar de droga? Ele fala, onde você estava? Aí eu fugi para dar para fumar a última vez, cheirar a última pedra. Sai logo! É isso que Deus está falando, sai logo! Olha, vai vir ainda uma praga que vai matar os primogênitos. E quem não estiver na casa, e os batentes da casa não tiverem sangue, vão morrer. Ló, sai com toda a sua família. E Ló, com a sua mulher e as suas filhas demoravam. E os anjos pegaram pela mão e disseram, vamos logo, senão vocês vão ser destruídos. A mulher de Ló olha para trás. Hoje o que tem de gente olhando, ai pastor, quando eu não era crente era bem melhor. Bem melhor. Pessoas que estão olhando para trás.
Pessoas que querem voltar para o mundo. Pessoas que dizem, é bem melhor, pastor. Quando eu estava lá no mundo eu tinha tantos amigos, claro, eram amigos que estavam te levando para a destruição. Eram amigos que pagavam a sua bebida. Eram amigos para a prostituição. Mas eles dizem, antes era bem melhor quando eu estava lá no mundo. Quando eu estava no mundo não tinha problema. O problema começa quando você quer libertação e o inimigo fica furioso. Aí começam os problemas. Mas sabemos que o coração é endurecido para que toda a honra seja dada a Deus. Por isso, Deus deixa bem claro para Moisés. Moisés, a guerra está terminando. Foi um período longo. Foi necessário força. Foi necessário perseverança. E veio uma praga, e veio outra. E veio 4, 5, 10 pragas. Foram anos de guerra. Anos de guerra. Vou te falar uma coisa, e é um sinal pessoal, meu. Eu sei quando uma pessoa realmente foi plenamente liberta, quando a bênção da paz e da prosperidade está sobre aquela pessoa e aquela casa. Porque tem muitas pessoas que saem correndo, desesperadas, egoístas, saem correndo para a libertação, mas deixam a sua esposa, deixam o seu esposo, deixam os seus filhos, deixam os seus bens, e vão para o deserto sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Esta não é a verdadeira libertação de Deus. Esta não é. A libertação de Deus é um chamado, é uma revelação do que acontece no mundo espiritual. Vem a força, o ânimo de Deus, estratégia de guerra, um passo após outro, um sinal após outro, uma praga após outra. Passado um tempo, um período longo de guerra, de perseverança, Deus fala, olha, agora chegou o tempo, é a última praga. E eu vos deixarei ir totalmente. Mas como é? É Faraó ou é Deus que tem que deixar ir? Diga, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele deixa, vos deixarei ir totalmente, com tudo e com todos. E Ele continua, a toda pressa vos lançará daqui. Diga, eu preciso ter pressa para sair do pecado, para sair da escravidão. Quando nós estamos em guerra, quando há os sinais, os prodígios, as maravilhas, quando Deus manifesta as pragas, eu preciso me manter forte e perseverante, porque o tempo é longo e a guerra é pesada. Mas quando Deus fala, quando eu der o sinal, tem que sair como um atleta em um tiro. Rápido, correndo. Não tem mais tempo para fumar a última pedra, não. Não tem mais tempo para se prostituir, para catar a última namoradinha, não. Não tem mais tempo para fazer nada. É correr, correr. No meio dessa história, os sacerdotes, os ministros, os falsos profetas de Faraó, chegam para Faraó e falam, Faraó, nós estamos cansados. Chama Moisés e acaba com isso. E Faraó, ouvindo seus sacerdotes, seus ministros, os seus falsos profetas, que também transformam cajado em cobra, ele chama Moisés e diz, Moisés, e Moisés diz, eu sou teu servo, pode pedir o que você quiser. Você quer que termine a guerra? Você quer que acabe? Quando você quer que eu te abençoe? E Faraó fala, vamos deixar isso para amanhã. Se nós estamos cansados, os inimigos também estão. Moisés estava cansado, o povo estava cansado, mas os falsos profetas, ministros, os demônios também estão cansados nessa guerra espiritual. Eles também querem que esta guerra termine. E Faraó fala, Moisés, não, vamos deixar isso para amanhã. Mas Moisés deixa bem claro, eis-me aqui. E ele fala, eu sou teu servo, pode me pedir, porque eu vou fazer. E ele fala, não, vamos deixar isso para amanhã. Você quer deixar isso para amanhã? Você quer deixar essa libertação para amanhã? Você quer deixar as drogas, a prostituição, a pornografia? Você quer deixar o pecado? Você quer sair do mundo quando? Eu estou aqui.
eu sou teu servo. Você está aqui porque quer falar comigo e ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui. Você quer ouvir a palavra de Deus. Você me chamou. Eis-me aqui. Eu sou teu servo. O maior serve. Eu sou teu servo. Você quer que isso termine hoje? Você quer que esse problema termine hoje? Ou você quer deixar para amanhã? Você quer deixar para outro dia? O mês que vem? 2016. Eis-me aqui. Eu sou teu servo. Basta você pedir uma oração. Basta você pedir um decreto. E esta guerra termina. Você quer continuar desse jeito? De qualquer jeito? Na miséria? Com uma mente pequena? Com os filhos destruídos? Eis-me aqui. Sou teu servo. Pode pedir. E Faraó disse, não, vamos deixar para amanhã. Abra em Êxodo 12, 35 e 36. Gostaria que colocasse no telão, não sei se está pondo, mas se puder, colocar esses últimos 2 versículos no telão. Lembram que eu falei? Que o sinal da verdadeira libertação pelo braço do Senhor, cumprindo todos os passos e etapas, está marcado pela bênção da paz e da prosperidade? Lembram? Por quê, pastor? Vamos ler o versículo e vai ficar bem claro. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Diga, todo aquele que obedece é abençoado. E pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestidos. Versículo 36. E o Senhor deu ao povo graça. Diga, e o Senhor deu ao povo graça. Amém, aos olhos dos egípcios, de modo que esses lhe davam o que pedia e despojaram os egípcios. Quando você chega na etapa final da libertação, você é marcado pela graça. Todo mundo vai olhar para você e vai gostar de você. Todo mundo vai olhar para você e vai te admirar. A graça de Deus faz com que todos queiram o seu bem, a sua paz e a sua prosperidade. Por isso, antes deles saírem do Egito, totalmente e às pressas, Deus ainda dá a Moisés uma ordem e uma instrução ao povo. E Moisés instrui o povo a pedir para todos os egípcios bênçãos, prata, ouro, vestidos, vestes especiais. Por isso, você vai sair do pecado e vai sair do mundo, das mãos de Faraó, das trevas e dos espíritos opressores que escravizam e que te fazem trabalhar de sol a sol. Você sai do Egito abençoado e próspero. Diga, eu vou levar o ouro, a prata, vestes, a bênção. Eu não vou deixar nada para trás. Diga, eu não vou sair desta situação. Eu não vou sair deste pecado. Eu não vou sair desta maldição. Eu não vou sair do mundo com uma mão na frente e outra atrás. Eu vou sair próspero. Por quê? Porque a graça de Deus foi derramada. E este é um princípio que não só no Egito, mas toda vez que o povo de Deus estava cativo, em uma terra estranha, como estrangeiro e cativo, como escravo, toda vez que eles saíram, Deus derramou graça para que eles saíssem prósperos. Você quer sair de qualquer jeito? Você quer sair sozinho? Você quer sair na miséria? Uma mão na frente e outra atrás? Isso não é libertação, isso é fuga. Isso é mentira. Isso é religiosidade. Libertação é um processo intenso, contínuo, longo, de guerra espiritual, que te leva à paz e à prosperidade, à terra da promessa. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, versículo 10 em diante. Amém? A visão da escada de Jacó. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém.
capítulo 4. Livro de Êxodo, capítulo 4. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Ao final de cada versículo, a igreja de Cristo diga amém. Agora diga para o seu irmão, guarde a sua coroa. Agora diga novamente, guarde a coroa da salvação. Amém.